Mas antes de começar a detalhar a nossa escada, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o empuxo no vazio, né? O que significa o empuxo no vazio e como nós fazemos para combater esse empuxo no vazio. Bom, empuxo no vazio, pessoal, nada mais é do que uma tensão gerada aonde eu não tenho material físico para sustentar essas tensões, para absorver essas tensões. Quando isso ocorre, né, e por que isso ocorre? Isso ocorre sempre em elementos, né, no caso das escadas, onde eu tenho uma alteração, né, de trajetória, podemos dizer assim. Né, um elemento estrutural está vindo num sentido e depois, abruptamente, ele muda a sua direção, que é o caso, por exemplo, de um lance de escada. Né? Nós temos um lance e depois ele se transforma num patamar. Então, ali existe um ângulo de mudança de direção. Essa mudança de direção tira toda a linearidade da estrutura, causando naquele ponto um ponto frágil, né? Um ponto onde eu tenho uma grande possibilidade de haver ruptura, justamente porque é um local onde eu não tenho material para resistir a essas tensões. Se eu colocasse, por exemplo, a armadura exatamente como vocês estão vendo aí nesse desenho e aplicasse, por exemplo, as cargas, muitas vezes até pelo peso próprio dessa escada, o que aconteceria? O patamar aqui superior, ele iria abrir, né, essa angulação, né, onde ocorre esse empuxo no vazio. A armadura internamente da seção de concreto, ela quer ficar retilínea, né, porque eu estou aplicando uma tensão ali. Então, a intenção, né, de uma carga é sempre seguir uma linha reta. Então, a partir do momento que eu aplico essa tensão, a tração gerada nessa barra vai causar ali uma intenção dela de se tornar retilínea novamente. Então, eu tenho que usar uma técnica de armadura, né, de armação dessa estrutura, para combater justamente essa intenção da barra voltar a ser retilínea, seguir, né, o seu trajeto normal, que seria um trajeto reto. Para isso, eu tenho que mudar a armadura dentro dessa escada. Eu tenho que transformar essa armadura, que antes era em uma só, dobrada seguindo o mesmo ângulo do patamar, agora eu transformo ela em duas armaduras. Né? Além de transformar em duas armaduras, eu ainda acrescento uma ancoragem, que essa ancoragem vai garantir que eu consiga absorver as tensões geradas por esse empuxo no vazio. Então, as barras elas vão ter uma capacidade muito maior de absorver essas tensões e um trajeto de tensões mais equilibrado. Né? A tensão vai seguir esse trajeto de uma maneira mais natural, podemos dizer assim. Né? Então, essa maneira de armar as estruturas quando eu tenho empuxo no vazio é a maneira mais comum, a maneira que a gente mais vê por aí. Né? E esse empuxo no vazio só acontece nessas aberturas, onde eu tenho um ângulo de abertura desse sentido aqui, né? Como nesse patamar superior. No patamar inferior, eu já não tenho isso, né? Porque se eu colocar uma carga aqui, ao invés de abrir mais essa angulação, eu vou tender a fechar essa angulação. Então, a minha armadura ela consegue absorver essas tensões. Eu não vou ter um reencaminhamento de tensões, né, para, digamos, tornar essa barra retilínea de novo. Quando eu aplicar a tensão ali, aquele trecho do patamar vai tender a fechar o ângulo e não a abrir o ângulo. Né? Então, sempre quando eu aplicando a carga, eu tenho uma tendência a abrir ainda mais o ângulo, é aonde ocorre o empuxo no vazio. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito. E agora sim, a gente pode partir para o detalhamento das nossas escadas.